Estamos de volta aí no quadro Fala Companheiro. O professor Alexandre Silvio continua a série sobre eucaliptos. Confira mais uma. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Falando das coisas do campo, as coisas do meio ambiente. E nós estamos aqui, vamos falar novamente da silvicultura. Essa semana ou esse mês, nós vamos falar exclusivamente de atividades da silvicultura ou da produção de árvores, ok? A produção de árvores que envolve não apenas eucalipto, como nós conhecemos aqui na região, mas também todos os outros tipos, madeiras nobres, etc. Mas hoje nós vamos falar novamente aqui do eucalipto, né? Estamos aqui novamente no meio desse plantio comercial de eucalipto, né? Um plantio bem definido com relação ao espaçamento, com relação às ruas. Mas a planta de eucalipto, ela tem uma característica muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum, né, dentro das conversas de rodas sobre os plantios de eucalipto, é que embaixo de uma cultura de eucalipto não cresce nada, né, ou cresce poucas plantas, a diversidade de plantas é muito pequena. Pois bem, é verdade sim, né? Tem um fundo de verdade. É claro que as pessoas observam, não sabem por quê, mas sabem que realmente o processo ele acontece. Dois motivos são os mais importantes para essa redução da população que fica aqui na parte inferior aqui da área, da copa das plantas de eucalipto. O primeiro é a questão da radiação solar. Alguns plantios de eucalipto são mais desenvolvidos, tá? Então você tem um desenvolvimento foliar muito grande e esse desenvolvimento foliar impede que os raios solares atinjam a superfície do solo. Isso impede também o desenvolvimento das plantas herbáceas, são essas plantas de porte mais baixo que ficam aqui na superfície do solo. O segundo aspecto, que é um aspecto também extremamente importante, se chama alelopatia. E o que é a alelopatia? A alelopatia é o seguinte: a planta de eucalipto, ou as plantas de um modo geral, elas entram num processo de competição muito grande no campo. Então, você tem não só a planta de eucalipto, mas tem também outras culturas. E elas entram numa guerra, e uma guerra química. Ou seja, a guerra química não é para matar o concorrente dela, mas para impedir o desenvolvimento da planta concorrente. E o eucalipto, ele é uma planta muito boa nisso. É uma planta que produz muitos aleloquímicos, principalmente óleos e alcaloides, na casca, na folha. E aí o que acontece? Essas folhas, elas caem no solo, né? Existe uma renovação das folhas de eucalipto, como nós podemos observar aqui. Essas folhas cobrindo o solo, folhas já secas, né? Tá aqui o solo. Mas aí o que acontece? Essas folhas, durante a decomposição, elas liberam essas substâncias químicas, substâncias secundárias ou substâncias alelopáticas. E essas folhas, essas substâncias impedem o crescimento de outras plantas aqui no solo durante um longo período. Então, é muito comum o produtor rural, na prática, ele vivencia isso, ele observa que quando se faz o último corte de eucalipto, a introdução de uma cultura naquela área, mantendo a palhada do eucalipto, é mais difícil. É um processo mais demorado. As sementes demoram a germinar ou germinam com muita falha, porque um dos fatores são as substâncias químicas presentes no solo. Então é extremamente importante que o produtor, ao ocupar uma área de eucalipto, ele faça um manejo adequado dessa palhada. É matéria orgânica, é importante ao solo, extremamente importante, mas ele precisa acelerar esse processo de decomposição química para que ele possa introduzir outras culturas e aproveitar a matéria orgânica das folhas e da casca de eucalipto. E uma dessas atividades seria fazer a incorporação desse material, porque a palhada, quando ela fica na superfície, ela demora mais tempo para decompor. Se o produtor passar uma grade, um arado e incorporar esse material, principalmente no início do período chuvoso, ele vai perceber que em pouco tempo esse material vai ser decomposto e aí outras plantas vão conseguir desenvolver. É culpa do eucalipto? Não, absolutamente. É uma planta geneticamente trabalhada, naturalmente trabalhada a sua genética, para poder sobreviver em sistemas competitivos. E isso pode ser observado, considerando que o eucalipto ele tem esse poder muito agregado, muito forte, nós podemos observar na mata aqui na frente.
Observem essa mata. Temos árvores nativas e temos uma vegetação embaixo, mesmo com a baixa incidência solar, uma vegetação bastante densa, ok? Então, observe-se que, apesar de estar ocorrendo uma guerra química naquela região, mas as plantas elas conseguem equilibrar e atingir um equilíbrio, um clímax de equilíbrio naquela região. Enquanto nós podemos observar aqui atrás, nesse plantio de eucalipto, que a diversidade de plantas e a quantidade de plantas é bem menor, tá? Em relação àquela área de mata nativa. E observe o seguinte, a área de mata nativa, a incidência solar ali está bem menor do que aqui. Aqui o sol está conseguindo atingir a superfície. E mesmo assim, nós temos uma diversidade de plantas muito menor aqui no plantio de eucalipto do que na mata nativa. Então, para o produtor rural, é importante, né? Durante o último corte do eucalipto, ele fazer esse manejo da palhada para evitar que essa palhada interfira no desenvolvimento de outras culturas que ele vai implementar, né, na sua área. Afinal de contas, o grande ganha-pão do produtor rural está no campo. Então, retirando o eucalipto, ele vai entrar com outra cultura, pastagem, milho, feijão, café, mas ele precisa preparar a área de forma adequada para evitar que esses restos orgânicos do eucalipto interfiram no desenvolvimento e na produtividade da sua cultura, ok? Então, companheiros, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, falando mais uma vez da silvicultura e até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, companheiro. Quer participar da Alterosa Rural? É muito fácil. Mande um WhatsApp pra gente, 33999754593. Mande a sua sugestão de reportagem, a dúvida que você tem aí na sua propriedade e nós vamos tentar te ajudar. O programa de hoje fica por aqui. Eu volto a te encontrar no sábado que vem. Para rever essas reportagens que nós mostramos no programa hoje ou o Alterosa Rural inteiro, é só acessar o site alterosa.com.br. Bom fim de semana e até sábado que vem.